Olá, tudo bem? Meu nome é Franz do Nascimento, do Sebrae Roraima, e agora teremos um painel com um título bem sugestivo. E agora, como será o fomento para as startups? Para ajudar a responder essas perguntas, temos a presença do Felipe, que é da FINEP, ele que é gerente de inovação, empreendedorismo e fomento às startups, e o Amuri, presidente da Associação Brasileira de Startups. Amuri, agora é contigo. Obrigado, meu caro. Sejam muito bem-vindos novamente ao Startup Day aqui do Sebrae, onde a gente está fazendo essa jornada falando sobre investimento, falando diretamente com o empreendedor, educando esse Brasil aí, mesmo em quarentena, né? Todo mundo que já foi no Startup Day sabe o quanto que é bom participar desse evento, mas não é qualquer desafio que vai parar o Sebrae aqui, não. Então, a gente está numa maratona com convidados muito especiais e hoje não poderia ser diferente. Eu estou aqui com o Felipe Gelelete, da FINEP. Falei certo, Felipe? Não, Felipe Gelelete. Felipe Gelelete, da FINEP. E ele está aqui hoje para falar com a gente como que vai ser esse cenário de fomento para as startups a partir de agora. A gente passou por discussões com Venture Capital, com VCs, a gente passou por discussões com especialistas em Venture Debt, nós passamos por discussões com investidores anjo e agora chegou a hora de conversar com a FINEP. Então, Felipe, se apresenta para a gente, seja muito bem-vindo. Como é que estão as coisas? Obrigado, Amor, e obrigado ao Sebrae pelo convite para poder explicar para o pessoal aí como que funciona a estrutura de fomento dentro da FINEP, mas eu vou falar não só da FINEP, também como funciona a estrutura de fomento ao empreendedorismo, a startup, as empresas de base tecnológica no Brasil, né? Eu vou procurar explicar como um todo, tá? Não só as ações da FINEP. Tá? Eu sou analista da FINEP desde 2008, já passei desde projetos de crédito, apoio a empresas financiando através de crédito apropriado para inovação. Hoje atuo com projetos de investimento, atuando à frente do programa FINEP Startup, e também de 2 novos programas que a gente está tocando no Mulheres Inovadoras e Espaço FINEP. E, lógico, nos adequando às demandas e necessidades impostas devido a essa pandemia do Covid que levou a gente a nos adequar. A FINEP ela está buscando atender a demanda imposta pela essa pandemia. Ela lançou editais para startups que atenda a problemas do Covid-19. Tá? E a gente está tocando, continua com nossos programas padrões, a gente não parou e está adaptando para as etapas que a gente deveria fazer de forma presencial, a gente vai passar a fazer ela virtualmente. Tá? Buscando cumprir as atividades como ela não tivesse problema algum no mercado. Exato. Assim como todos nós tivemos o desafio de correr e se adaptar a essa situação, obviamente as startups passaram por esse processo de adaptação muito forte, os investidores também passaram, e o governo também está tendo um desafio muito grande, né, de colocar seus recursos, suas ferramentas, suas instituições, para que a gente possa atravessar isso enquanto um país, né, enquanto uma unidade. Eu tenho gostado muito de muitas iniciativas do nosso ecossistema de startups, muita coisa boa acontecendo, muitos empreendedores realmente doando seu tempo, muitos empreendedores compartilhando seus resultados, ajudando nas contratações, demissões e coisas que aconteceram nas primeiras semanas. Eu vejo que a gente sai com um ecossistema realmente muito, muito unido disso tudo, olhando para uma perspectiva de que toda crise, obviamente, traz alguns resultados positivos. Eu diria que a movimentação que o ecossistema mostrou validou a tese de que esse é o modelo de inovação que a gente busca aqui no Brasil. E aí, fazendo essa introdução, eu queria começar com uma pergunta. Qual é o plano da FINEP para as startups brasileiras? O que vocês colocaram aí como visão grande? O que vocês estão construindo para que a gente possa ajudar as startups
que, obviamente, tem o seu papel nesse desenvolvimento, né? E, na minha opinião, que vivo startup isso, acredito realmente que as startups são uma grande solução para um protagonismo no Brasil dentro da área de inovação. Quais são os planos da FINEP para a gente? Bem, a gente na FINEP, a gente busca enxergar o desenvolvimento das startups de acordo com o seu estágio de crescimento. Tá? Então, a gente busca enxergar as necessidades da startup em cada seu estágio que ela esteja. Então, a startup no seu estágio inicial, quando o empreendedor ainda está na fase da ideia, ele tem a sua necessidade. Quando ele está crescendo, ele já desenvolveu o seu primeiro MVP, seu primeiro produto, ele tem uma outra necessidade. Quando ele ganha atração, ele tem uma outra. Então, a gente vai desenvolvendo produtos adequados focado para essas necessidades. Então, como é que a gente tem esses produtos na FINEP? Tá? Para o estágio inicial, a FINEP ela tem produtos que têm como foco dar aceleração, mentoria para esses empreendedores e também oferecer recursos financeiros não reembolsáveis. Tá? Que são 3 programas específicos que a gente tem na FINEP. Tem um programa de maior escala, que atua de forma nacional e descentralizada, que é o Centelha, tá? que a gente atua em parceria com os estados, junto com as fundações de amparo à pesquisa, que é um braço forte das instituições de fomento do Brasil. São as fundações de amparo à pesquisa nos estados que operam esse programa Centelha. Tá? Então, lançam esses editais que fazem a mentoria e aceleração dessas startups, e as startups que conseguem tirar a ideia do papel e fazer o seu produto recebem um recurso financeiro para fazer o seu primeiro MVP. Esse recurso financeiro chega na faixa de R$70 mil para fazer o seu MVP. É um recurso não reembolsável. Tá? Então, pega esse estágio inicial. Então, conforme eu falei, é um problema no estágio inicial. Tá? A startup que consegue ultrapassar a fase da ideia, ela saiu da fase da ideia e gerou um produto, ela já não está mais com aquela necessidade de um recurso não reembolsável, não é mais objeto do governo federal de colocar um recurso financeiro não reembolsável para desenvolvimento, porque o recurso é um recurso nobre para botar recurso de financiamento não reembolsável para fazer ciência, tecnologia e inovação, P&D. Então, o que acontece? A FINEP desenvolveu desculpa, deixa eu falar de duas ações também que estão nesse nicho, que são novas da FINEP também. Tá? O primeiro é Mulheres Inovadoras, tá? Que esse programa já tem como foco acelerar startups formadas por mulheres, lideradas por mulheres. Esse é um programa que foi feito em parceria com a Prefeitura de São Paulo, com o Ministério da Ciência e Tecnologia. A gente está acelerando a primeira turma toda virtual agora no início de junho, começando agora no dia 2 de junho, com a parceria da Founder Institute, com a Rede de Mulheres Empreendedoras. Tá? Então, a gente vai acelerar uma turma de 21 startups, 42 empreendedoras, e ao final vai ter uma premiação de R$500 mil para essas empreendedoras para colocar recurso nas startups. É uma premiação para investir nas startups. Então, é um programa de aceleração que vai ter recurso para aportar nas startups. E também a gente tem o espaço FINEP, que vai ser um espaço... A FINEP está retornando para o prédio dela, que fica lá na Praia do Flamengo 200, no Rio de Janeiro. Tá? A gente tem um edifício próprio ali. A gente separou 1/3 de andar para ter um coworking, que vai ter um espaço ali para as startups conviverem. E a gente está selecionando para acelerar 9 startups por semestre. Aí vai ser uma aceleração mais pesada. A gente vai acelerar 9 startups a cada 6 meses. E essas 9 startups vão receber também um prêmio de R$100 mil para aportar na startup. Então, deixa eu perguntar um de trás para frente aqui, então. A gente tem, fazer um de trás para frente. A gente tem um processo de aceleração que acontece no Rio de Janeiro, que vão selecionar 9 startups por semestre, vão dar R$100 mil para cada uma, para elas transformarem seus MVPs ali, que já estão
pontos para rodar em negócios de operação crescente. E levar para o mercado também. Vai ter um foco muito forte de levar para o mercado também. Perfeito. A gente tem o Mulheres Empreendedoras, que também é uma aceleração focada em times de founders mulheres, que a gente sabe que é um gap do nosso ecossistema. Então, quanto mais a gente fortalecer e reverberar isso, maior é a chance da gente ter outras founders se inspirando e fazendo a mesma coisa. A gente precisa dessa diversidade no nosso ecossistema, porque isso é positivo. E aí, os outros que você falou antes, de trás para frente, você consegue lembrar para mim aqui? E tem o Sem Telha, que é um programa nacional. Então, o Sem Telha é um programa que já foi lançado no ano passado em quase todos os estados do Brasil. Tá? Então, não me recordo aqui o número de inscrições, mas foi bem substancial. Tá? É um programa que está tendo bastante sucesso. Tá? Em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia e com as fundações de amparo à pesquisa nos estados. E o empreendedor que está ouvindo isso agora, porque essa parte é muito importante, né? A gente reclama com frequência, eu escuto muito dos empreendedores, principalmente quem está na fase de operação, ideação para protótipo, reclamando da falta de locais para aprender, para empreender, talvez uma falta de capital. Eu, na minha perspectiva de anjo, eu, obviamente, me coloco na posição de investir em startups que já provaram o seu modelo de negócio, que já estão gerando receita. Mas é importante a gente, então, deixar claro que existe oportunidade para aqueles que ainda estão na fase de ideação e querem um apoio para poder começar. Aonde esse empreendedor consegue saber com claridade essas informações para ele saber aonde aplicar, por que meio aplicar, com quem aplicar? Tem algum portal com cara de startup para esses empreendedores conseguirem pegar essa informação? Porque isso é muito bacana para quem está assistindo a gente aqui. Tem várias startups, vários empreendedores pelo Brasil inteiro, interessados na questão do capital, porque muitos deles realmente não conseguem largar os seus trabalhos para criar o seu negócio, muitos deles não conseguem viver sem renda nos primeiros meses do negócio, e isso acaba atrapalhando bons empreendedores de colocarem energia completa no desenvolvimento da sua startup. Isso seria uma excelente alternativa para o cara que já está pensando em empreender e falar, cara, chegou minha hora. Onde que ele vai? Amor, foi muito boa essa colocação, tá, Amor? De fato, não tem um local único, tá, que o empreendedor possa ver todas essas ações do governo, tá? Mas é importante esse empreendedor saber que a FINEP não é a porta única que tem essas ações, tá? Tem diversas ações que estão em andamento, por exemplo, no Rio de Janeiro, hoje a gente tem o Startup Rio, que é uma excelente porta de entrada e que também é um programa de aceleração que vai dar também um aporte de FAPERJ de R$60 mil para o empreendedor para fazer também o desenvolvimento. Tá? E isso para empreendedores do Rio de Janeiro. A BDI sempre lança também editais de premiação para startups. Tá? O Senai tem o Instituto Senai de Inovação, que também faz programas de parceria para fazer desenvolvimento de negócios, de startups com indústria. O Senai lança editais para fazer parceria de startups com indústria. Então, são diversos programas de fomento para startup nesse estágio mais inicial que o empreendedor tem que estar atento, que teria que ter, sim, um portal, talvez, que faça esse levantamento. Poderia ser, talvez, a B Startups, tá? Que poderia fazer essa essa conexão com o empreendedor. A FINEP ela tem um projeto de fazer, que a gente chama de Hub de Inovação. Tá? A gente tem um projeto que já foi priorizado pela diretoria, mas ainda está em andamento. Tá? Talvez o mercado privado possa fazer algo de forma mais ágil de fazer essa conexão toda do ecossistema, principalmente a B Startup. Tá? Porque são muitos programas. São muitos programas. São muitos programas, não é só a FINEP, são programas de diversas instituições do Brasil inteiro. Perfeito. Perfeito. Qual que é a sua visão, a visão da FINEP ou dos órgãos de fomento? Qual é a visão de longo prazo? O que vocês esperam atingir como resultado
o que seria a visão boa desse trabalho que tem sido feito por algumas instituições de fomento? Olha, de longo prazo, a missão de uma agência de fomento é sempre cumprir os gaps, as falhas de mercado, né? É sempre cumprir as falhas de mercado, é sempre se atualizar. Por exemplo, a outra ação que a gente tem no FINEP Startup hoje a gente tem um mercado de investimento anjo muito incipiente no Brasil. É fomentar a startup, aquela que fez o MVP, tem que ganhar tração, começar a ganhar as primeiras vendas, sair do Vale da Morte, que a literatura chama de Vale da Morte, que busca o investimento anjo, aquele investimento inicial, para ganhar aquela tração. Mas o investimento anjo hoje ainda está muito incipiente. Hoje o ticket médio varia ali de 50 a 250 mil reais. Então a FINEP, o FINEP Startup vem para agregar ali junto com o investimento anjo. Tá? Então a gente aporta mais R$ 1.200.000 junto com o investidor anjo e traz uma garantia para esse investidor anjo ali também. A gente traz o nosso contrato, a avaliação, o processo de seleção junto. Tá? Tem uma vantagem ali. Ali em 2 anos no FINEP Startup, a gente já conseguiu investir em 20 empresas e tem mais 20 em contratação. A gente vai chegar no portfólio até o final do ano, em 2 anos e meio de programa de 40 startups. Então, há um volume de investimento ali que nenhum investimento fundo privado faz em pouquíssimo tempo de existência. É raro, tá? Você vê esse volume de investimento hoje. Então, o que a gente espera? A gente espera que não precise de FINEP Startup no futuro. A gente espera que o mercado pegue isso aqui, hoje a gente tem uma segurança institucional que não precisa mais de FINEP para fazer FINEP Startup. Perfeito. A FINEP vai fazer outra coisa, vamos fomentar outra coisa. Então, vamos fomentar agora. Vamos ver outro problema do setor de empreendedorismo para a gente fomentar. Agora, é sempre atualizar, ver sempre o problema e ir atacando os problemas. E Felipe, eu gostei de uma coisa que você falou aqui do FINEP Startup, em que vocês fazem um co-investimento com anjo. Eu já investi em 28 startups e vira e mexe eu faço as minhas análises do meu pipeline de investimento e muitas vezes essa startup, esse empreendedor, ele capta comigo, mas ele capta junto com outros anjos ou com outros pools de anjos, né? O meu cheque, por exemplo, quando a gente faz um cheque do Investidores VC, que é o pool que eu lidero, ele geralmente é um cheque entre 350 e 500 mil reais. E um round de anjo, ele, dependendo do momento dessa startup, ele pode ir realmente a 1 milhão. Ou seja, faria muito sentido ter uma participação da FINEP co-investindo junto. Como é que esse empreendedor consegue isso? Como conseguir o co-investimento do FINEP Startups junto de uma rodada anjo? Existe uma seletiva, uma aplicação? São alguns investidores selecionados? Como é que funcionaria isso para a gente? Eu acho que esse ponto é bem interessante, porque a maioria das startups e dos empreendedores que estão assistindo a gente são aqueles que estão ali em busca do primeiro cheque, né? São aqueles que estão em busca, às vezes, do seed, né? Do pré-seed, na verdade. Então, a FINEP, como agência pública, ela tem que ter um tratamento isonômico com todos os empreendedores, né? Tem que abrir as portas para todos. Então, a gente faz um edital de seleção pública, tá? Porque a gente abre um período de inscrição, tá? A gente faz 2 rodadas de seleção ao ano. A gente está, no momento, fazendo uma seleção de startups agora. Tá? A gente recebeu 300 e poucas inscrições, 310 inscrições. A gente vai fazer... soltamos o resultado final na semana passada da primeira etapa, que é a etapa que a gente avalia o plano de negócio da startup, e selecionamos 75 startups que passariam para uma banca presencial. Tá? Essa banca presencial não vai ser presencial, vai ser uma banca online. Claro. A gente vai fazer essa banca online. Essas startups que passam pela banca, a gente seleciona 25 startups que vão ser recomendadas para investimento.
Tá? Então tem um tratamento, tem um filtro. Tá? Então a gente recebe, como vocês aí, que o pool de investidores deve também fazer um filtro das startups, mas deve fazer de uma maneira mais ágil também, porque aqui a gente tem que fazer um processo, registrar, vai ter que fazer tudo de uma maneira como a empresa pública tem que fazer, né? Tipo, onde está, tem que tudo ser documentado, registrado, guardado, arquivado, para daqui a 5 anos alguém perguntar por que minha empresa não foi selecionada e aquela foi, está lá registrada. Vai ter um processo de seleção. E já tem data para o próximo? Tem data para o próximo, começa em outubro, início de outubro. Animal, incrível. Início de outubro. Cara, isso é muito legal. Mais uma pergunta sobre isso. Vocês, quando fazem essa seleção, escolhem X startups ao final, né? Você falou que são 20 por seleção. 25. O quanto que o FINEP aporta em co-investimento é igual ou isso vai depender do negócio e do quanto ela está captando? Como é que eu sei se eu vou conseguir 200 do FINEP ou 300 ou 400? Como é que funciona o co-investimento aqui? Tá? O co-investimento ele não é obrigatório. Tá? A startup ela é beneficiada se ela apresenta o investimento anjo. Ela ganha 1 ponto adicional a cada 50 mil reais de investimento anjo que ela apresenta. Legal. Ilimitado a 250 mil reais. Então, normalmente, a maioria se limita a 250 mil reais de investimento anjo. Tá? Porque a gente limita 5 pontos, mas a gente já recebeu carta até de R$1 milhão. Mas, normalmente, carta de R$1 milhão é corporate. Isso. Tá? Foi um investimento de uma outra empresa que entrou com a startup com a gente. Perfeito. Tá? Foi um corporate. Mas a grande vantagem para o anjo, que eu vejo ali do FINEP Startup, é que ele entra com a FINEP, ele aposta na... Tipo assim, a startup procura o anjo. A startup procura o anjo. O anjo fala assim, eu te dou a carta. Mas ele aguarda o processo de seleção da FINEP. Ele só vai entrar na startup tendo a certeza que a FINEP vai entrar junto. Então, ele entra numa rodada de investimento que ele tem certeza que a FINEP vai aportar 1,2 milhão na startup. Legal. Tá? Então ele está entrando numa rodada de investimento maior e ele está entrando também no contrato que tem uma segurança jurídica ali que foi feito por um grupo de advogados da FINEP. Ele não precisa se preocupar com a parte jurídica também. O que o FINEP troca disso? Oi, desculpa? E o que a FINEP pega em troca disso? A FINEP ganha em troca? A FINEP ganha em troca o fomento. A gente fomenta esse setor. Tá? Então, a nossa preocupação é fomentar. Esse capital... O investidor anjo, nesse caso, o investidor anjo que entra junto com a FINEP, ele tem direito ao retorno em excesso do investimento da FINEP. Então, porque a FINEP está entrando com investimento, a gente vai virar sócia da empresa no futuro. Isso. A gente entra com um contrato de opção de compra. Perfeito. Tá? Então, a gente entra com um contrato de opção de compra, porque a startup, nesse estágio inicial, você sabe que não vale a pena a gente entrar como sócio ainda nesse momento. Então, a gente virando sócio e fazendo uma saída de sucesso no futuro, ultrapassando o hurdle que a gente estipula lá, que é IPCA mais 10, a gente repassa parte do retorno em excesso para o anjo. Nossa, tá? Isso é curioso. Então, é outra vantagem para o anjo entrar junto com a FINEP. Então, no final, a FINEP tem uma opção de compra, mas o que ela quer é remunerar a juros e inflação nacional, porque ela quer fomentar, mas ela, obviamente, ela precisa remunerar esse capital para que ele seja, né, porque seria uma questão justa do investimento de capital, até para você poder financiar as próximas, e esse anjo ainda consegue um rebate, né, um share aí dessa performance. Consegue um share, mas é um percentual do retorno em excesso, não é todo o retorno em excesso. É uma performance, né? Isso. Muito interessante, cara. Legal. Adorei isso. Não sabia, inclusive. Então, me coloco aqui duplamente interessado. Interessado do ponto de vista de ajudar os empreendedores, interessado como anjo.
que quero ter FINEP do meu lado também. Olha só que beleza. Isso é uma excelente notícia. Então, você, empreendedor, que está acompanhando a gente aqui no Startup Day, em todas essas palestras, a gente falou sobre investimento anjo, que vocês conhecem muito bem, falamos sobre Venture Debt e as alternativas para startups que já são scale-ups, de conseguirem fazer uma casadinha nos seus rounds mais avançados, para que elas não tenham que ceder tanto equity nessas rodadas mais avançadas. Falamos com os fundos Venture Capital, onde eles realmente mostram como é que funciona o Series A, Series B, qual é o papel do fundo e o que eles estão procurando. E agora a gente está falando, de novo, com talvez a fatia mais importante, na minha opinião, que é esse empreendedor na parte inicial, no primeiro quarter, talvez, da jornada dele, que é quando ele pega a ideia, transforma no MVP, valida o problema, valida a solução dele e fica em busca de um market fit. Então, a FINEP está realmente com umas iniciativas muito legais e trazer o anjo para perto foi uma sacada muito inteligente. Gostei disso. O que já me leva para a minha segunda pergunta. Quarta pergunta. Eu tenho acompanhado de perto a evolução de algumas startups frente a essa crise, né, e como elas estão pivotando, se saindo, algumas indo bem, porque realmente estavam com produtos posicionados para esse momento, mas é inegável de que a gente está passando por um período complicado. Adaptações são necessárias, mas a gente continua realizando o nosso trabalho independente do desafio. Quais são as perspectivas do FINEP readaptadas a esse cenário de 2020? Bem, na nossa carteira, a gente teve algumas startups impactadas, tá? A gente busca ajudar da maneira possível, tá? Talvez algumas antecipando algumas tranches futuras que a gente deveria fazer, tá? Mas a gente também, no mercado de crédito da FINEP, a FINEP ela tem um outro nicho que é o crédito para empresas, tá? Tem o NovaCred, que é um produto interessante para startups no estágio mais elevado, mas que já tem um fluxo de receita, tá? Mais consolidado. A gente lançou no mercado a Standard Steel, tá? Que deu 6 meses de carência total, tá? Para essas empresas. Tá? Então, são 6 meses que não se paga juro nem o principal. Tá? Então, nesse cenário de crise, a FINEP tem se adequando. Está se adequando, entendendo as necessidades das empresas nesse momento. Mas é algo a se estudar. A FINEP não é só empreendedorismo e startup. Tá? Ela apoia a pesquisa básica desde a universidade. Tá? Então, a pesquisa básica pode ser um grande foco para a gente dar também, para apoiar pesquisa básica na saúde, que vai ser fundamental, né? Pesquisa na área da saúde, hospitalar, de equipamentos médicos. Um grande gap que a gente vive no Brasil é justamente esse, né? A gente tem... todo o ecossistema depende de uma formação de talentos, né? Que é feita pelas universidades, pelos polos técnicos, né? Obviamente, os empreendedores, muitas vezes, abraçam o seu próprio destino de educação e conseguem serem autodidatas, mas quanto mais um país tiver pesquisa e desenvolvimento, grandes universidades, grandes talentos, grandes agências de fomento e incentivo, mais forte ele vai ser, porque é um jardim. Quanto mais você rega, mais a planta e a flor vai crescer ali, né? Não é à toa que existe o termo também capital semente, então essa questão da rega mesmo, das plantas. E deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro dessas iniciativas que o FINEP já construiu, e já tem algumas que a gente já acompanha, tem a Centelha, teve o FINEP Prime lá atrás, quais são os casos de sucesso hoje que você, quando vai falar com algum parceiro ou com alguma outra agência, quais são os casos de sucesso que vocês colocam como exemplos aqui para a gente? Eu acho que seria legal para a gente entender, não precisa ser casos grandões, né? Sucesso não é só aquele que conseguiu chegar a centenas de milhões de reais, mas sucesso pode ser aqueles empreendedores que chegaram um pouco desavisados, pivotaram durante o processo de aceleração, conseguiram lá o dinheiro da subvenção
e agora estão contratando e crescendo. Quais que você pode e tem acesso para poder compartilhar com a gente aqui? Nesse mercado de capital de risco, tá, o primeiro caso de sucesso mesmo, que foi aquela empresa que começou foi acelerada pela FINEP nos Ventures Forums, lá no início lá dos anos 2000, passou pelo programa Inovar, que foi um programa que estruturou o mercado de Venture Capital no Brasil, ajudou a estruturar, trazer, capacitou gestores, e depois começou a crescer e teve ação lançada em bolsa, foi a Bematec. Tá? Foi uma empresa que passou por todos os elos da FINEP, de crescimento, tá? De apoio da FINEP. Recentemente, a gente tem... A Bematec, inclusive, foi um super case aqui, que, inclusive, além de ter passado por todas essas fases de fomento, ter tido investidores, ter tido fomento de iniciativas como FINEP, né, de agências de fomento, ela conseguiu romper aquele sonho que todo empreendedor tem de fazer um IPO. Então, a Bematec, ela se tornou uma empresa listada, se eu não me engano, e depois acabou sendo comprada e teve suas fusões. Então, ela é um super case de ter passado por essas jornadas. Eu não sei se eu falei besteira, mas a Bematec chegou a ser comercializada na Bolsa, né? Ela fez IPO, Felipe. Chegou, não sei se cortou aqui, amor, desculpa, eu não ouvi a sua fala, tá? Não, eu segurei aqui enquanto você estava voltando da internet, mas dessa queda a gente está live, né? Então isso acontece em tempo de quarentena, quem sabe faz ao vivo. E eu estava falando aqui, justamente a Bematec passou por essas jornadas, né, de investidores, de agências de fomento, e aí eu finalizei falando que, inclusive, ela chegou a ser listada, né? Ela fez um IPO. Fez, né? E uma outra empresa que teve bastante sucesso foi a Resultados Digitais, tá? Uma empresa investida por um fundo nosso. A Resultados Digitais ela é dada como um possível unicórnio brasileiro. Né? A Resultados Digitais. Mas, além dessas empresas, a FINEP tem um histórico de projetos de apoio que é muito bonito. Tá? Desde a sua origem, a FINEP, quando ela foi fundada, ela foi criada em 67, ela foi criada para estruturar a engenharia básica nacional. Tá? O projeto de pré-engenharia ajudou a construir a Itaipu, o projeto de pré-engenharia de Itaipu, da Pós de Niterói, estruturou todo o projeto de pós-graduação brasileiro, construindo a COP, tá? Apoiou a Embraer na construção do Tucano, do avião, tá? Toda a estrutura de parque tecnológico hoje existente no Brasil teve apoio da FINEP. Tá? Então, teve uma atuação muito importante nessa construção do que a gente tem hoje. A gente sabe que ainda precisa muito, mas o que tem hoje teve um pouquinho da FINEP ali. O apoio à infraestrutura das universidades. Tá? Então, tem vários exemplos muito bacanas aí de projetos da FINEP. E me diga uma coisa, a gente falou um pouco sobre esse cenário de crise que a gente enfrenta, e não tem como, por mais que a gente já tenha respondido essas perguntas 300 vezes, a gente precisa sempre trazer isso à tona, porque, na minha opinião, nós estamos presenciando um daqueles fatos históricos que a gente vai listar e contar como referência, né? Da mesma forma que a gente teve a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, as Torres Gêmeas. Eu não tenho dúvida de que essa crise que a gente enfrenta em escala global vai ser um desses eventos que vão marcar a nossa história. Tem até uma metáfora que diz que foi a Terceira Guerra Mundial, só que o nosso inimigo é um vírus, né? E eu acho que faz muito sentido. Mas, como toda pandemia, como toda crise, ela passa, ela vai passar. E isso traz um legado de adaptações que a gente sabe, né? Poxa, nos negócios tradicionais, digitalização, nos grandes fundos, uma certa adaptação onde alocar esse capital.
qual é a visão da FINEP para o pós-pandemia? O que vocês entendem que será necessário olhar com mais proximidade? Ou quais os setores que talvez vão precisar mais ainda desse fomento? Como é que você enxerga isso? Como é que os seus pares dentro da FINEP pensam nessa adaptação de estratégia? Ou não? Continua a mesma coisa, porque os fundamentos do fomento estão bem solidificados? Como é que você enxerga isso? A FINEP ela segue as diretrizes do governo federal nas linhas de fomento. Tá? Então, a gente vai seguir o que o Ministério da Ciência e Tecnologia definiu como prioritário para as linhas de fomento. Tá? Tipo assim, se definiu como prioritário focar em ações para a Covid, ações para a saúde, ações para... A gente vai focar os recursos para essas ações. Tá? Então, vai ser definido em conjunto, tipo, com o governo federal, as ações de fomento, vai ser tudo definido estrategicamente junto com o governo federal. Na sua visão, você acredita que num país que está vivendo com tantos desafios, as startups elas ainda terão espaço na alocação de budgets, de orçamentos para as instituições de fomento? Ou, dado o cenário atual, existem maiores problemas a serem resolvidos? E essa pergunta não é uma pergunta provocativa, não. Ela é uma pergunta de quem tenta analisar Estado mesmo, né? Eu enquanto Brasil, adoro as startups, invisto nelas, mas eu acredito que tem muitos problemas graves para se resolver a partir de agora. Como é que você vê a posição, ou como é que... porque também seria injusto eu perguntar isso para você, dado que você está dentro do FINEP, não no governo, né? Mas não no executivo do governo, mas como é que você percebe isso? Até uma questão de opinião pessoal, ou um posicionamento, se você tiver, do FINEP em relação a essa alocação do governo para as prioridades que a gente enfrenta agora, frente a essa crise que é de saúde, não só econômica também. Bem, até o momento, tá, pelo que eu sei, as prioridades continuam em relação às startups. Tá? A startup está dentro das prioridades do Ministério da Ciência e Tecnologia, dentro da prioridade do Ministério da Economia, dentro da prioridade da FINEP, da BDI. Tá? Então, continua dentro das prioridades. Tá? O objetivo do governo federal era fomentar, se não me engano, 50 mil startups, tá? Até o final do governo. Tá? Então, era um número bastante expressivo. Tá? Bastante expressivo, está em apresentações. Tá? As ações da FINEP não tiveram nenhuma sinalização de parar, de corte. Tá? Então, a gente tem sinalizações de continuidade. Tá? Então, inclusive, eu tenho acompanhado de perto algumas iniciativas do governo, sou muito próximo do Ministério da Tecnologia, Ciência e Tecnologia, sou muito próximo do Ministério da Economia. A gente desenvolve, pela AB Startups, uma série de ações junto com os governos. Fizemos agora uma série de demo days de startups que solucionam de alguma forma ou amenizam de alguma forma essa questão da crise, não só frente ao corona, mas também que soluções de startups podem ajudar instituições conectadas ao governo, né, bancos, etc. E tal. Tem sido um trabalho muito bacana, e eu acompanhei também o que o ministro falou, de fazer um apoio da expectativa dele, do número de startups, né, o quanto que ele gostaria de ver isso crescendo no Brasil. Então, é ótimo quando os nossos governantes têm essa intenção. Só isso já aquece o mercado, já faz o mercado olhar uma visão diferente. E aí eu tenho uma pergunta para você. A gente já está nos nossos últimos 10 minutos aqui de bate-papo. Estou de olho aqui no meu reloginho. A gente falou sobre a forma como esse empreendedor encontra as iniciativas do FINEP. A gente falou sobre quais são os momentos dessas startups frente à busca por esse capital. E eu gostei muito da provocação, da sugestão que você falou. Seria realmente excelente a AB Startups poder criar um centro que reunisse essas iniciativas para os empreendedores. Sugestão anotada, Felipe.
vai entrar em pauta lá no nosso trabalho, fique tranquilo, gostei muito disso, acho que pode ser realmente um ponto de partida para esse empreendedor que está aqui observando, acompanhando a gente e curtindo os conteúdos do Sebrae. Deixa eu fazer uma pergunta para você, e aí depois a gente faz as considerações finais. Quais são hoje os principais parceiros, ou algum exemplo de parceiros do FINEP nessa construção relacionada a startups? Vocês se aproximam de aceleradores, se aproximam dos anjos, mas existem parceiros chaves que vieram a construir isso com vocês, ou que vocês buscam agora? E aí, fazendo duas perguntas em uma, né? Quem são esses parceiros? E já adaptando, colando nessa pergunta, como que a gente consegue ajudar o FINEP? Ou seja, que tipo de parceiros o FINEP está procurando para continuar desenvolvendo um trabalho de fomento, que eu acho que é uma coisa que é muito importante e descentralizada, e realmente esse talvez seja o maior aprendizado que eu tenho aqui do nosso papo, é que se a gente tivesse realmente um lugar que concentrasse todas as iniciativas de fomento, de pesquisa, ciência, esses empreendedores teriam alguns nortes, né? Um norte melhor definido. Então, isso vai ficar martelando aqui na minha cabeça, eu não vou deixar isso passar. Mas, voltando à pergunta, quais são os parceiros atuais e o que o FINEP procura de parceiros? Como que a gente poderia ajudar quem está ouvindo a gente a se adaptar e continuar esse movimento? É verdade, é muito importante essa conexão do ecossistema. Tá? O ecossistema ele tem que estar junto. Tá? Não adianta ter diversas ações pulverizadas. Né? As ações se conectam. Elas não são iguais, mas elas têm uma conexão dentro da cadeia. Tá? Então, é importante essa conexão. A FINEP, para elaborar o FINEP Startup, ela fez parcerias com diversos entes do segmento privado e público. Por exemplo, a Anjo do Brasil ela foi fundamental na estruturação do programa. A Anjo do Brasil participou ativamente. Na banca de avaliação do FINEP Startup, participam diversos gestores de fundos de investimento, participam diversos gestores de empresas que fazem corporate ventures. Depois a gente chama para uma empresa, para uma banca de IoT, chama o pessoal da Samsung, que tem lá que tem o programa do Samsung, que é uma iniciativa privada muito boa para as startups, que dá um recurso não reembolsável para investimento. É uma outra iniciativa que tem que ser mapeada, que as startups têm que conhecer. Claro. Entendeu? Não são só iniciativas públicas, tem iniciativas privadas que funcionam muito bem. Tá? Então, a gente traz especialistas, a gente traz para a banca de Health Tech, a gente leva o pessoal do Albert Einstein, o pessoal da Redditor, o pessoal da Hermes Pagini. Então, a gente traz especialistas para fazer a melhor avaliação possível daquelas startups. Tá? Então, a gente faz parceria com toda a rede de especialistas do mercado para fazer as avaliações das startups. Aí a gente tem muita parceria com as outras agências de fomento, tá? Principalmente com a BDI, com o pessoal do Ministério da Ciência e Tecnologia. A gente está junto com o pessoal da SEMP, que é a Secretaria de Empreendedorismo do Ministério da Ciência e Tecnologia. Tá? A gente está junto com o pessoal da ADSAMPA de São Paulo, fazendo Mulheres Inovadoras. Então é importante essa conexão. Tá? É importante, seria mais importante estar mais junto ainda com o pessoal da B Startup. A gente tem um funcionário da FINEP que já foi diretor durante a licença da B Startup, o Hudson. Então, seria importante a gente ter até uma proximidade maior, conversar mais vezes para entender a necessidade e estar próximo. Né? Acho que essa conexão é sempre importante. Porque o nosso interesse é sempre fomentar e fazer o melhor possível, para entender as necessidades do setor e fazer o melhor possível para o segmento. Felipe, a gente está chegando ao final aqui do nosso papo. Falamos mais de 50 minutos sobre fomento, sobre startups, sobre como ajudar esse empreendedor na jornada dele. E eu queria que você fizesse suas considerações finais aqui, desse o recado para o pessoal. Muito obrigado por ter participado aqui desse papo aqui com a gente, cara. Realmente importante a gente trazer para dentro do nosso ecossistema cada vez mais o poder público, as iniciativas, principalmente de fomento.
que tem um valor fundamental aí para essa jornada das startups. Bola contigo. Então, pessoal, o que eu falo é, vamos lá, vamos superar esse momento de crise juntos. Podem contar com a gente, me adicionem lá no LinkedIn, lá, Felipe Gelelete, troquem ideia comigo, eu posso ajudar vocês, tirar alguma dúvida, o que vocês puderem fazer. Tem o nosso contato direto também na FINEP, finepstartups@finep.gov.br. Eu também posso entrar em contato caso tenha dúvidas sobre instrumentos de fomento da FINEP. Tá? Posso também apresentar outras possibilidades para vocês. Estou aberto para qualquer coisa, apresentar qualquer sugestões a vocês. Hein? Valeu, obrigado pela oportunidade de apresentar a FINEP e algumas ações que a gente está atualmente lá. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado, eu agradeço ao pessoal, mando um grande abraço para o Hudson também. Você que está assistindo a gente aqui, você participou de mais um papo do Startup Day. A gente está fazendo uma série de talks, entrevistas, bate-papos sobre investimentos, sobre funding, sobre capital no nosso universo, no nosso ecossistema de startups. Se você acompanhou a gente até agora, muito obrigado. Se você quiser me acompanhar também nas redes, eu estou lá no Instagram, @Muripinho, sempre colocando conteúdo sobre a jornada do empreendedor até o primeiro cheque dele, até o primeiro investimento, e também ajudando o investidor a entender melhor como é que funciona o ecossistema de startups. Bom, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. Sebrae novamente, parabéns por esse eventão que é o Startup Day, parabéns por dar o exemplo da digitalização. Foi incrível estar aqui com vocês. Estamos por conta. Equipe do Sebrae, a hora que vocês quiserem. Muito obrigado. Tamo junto. E acabamos o primeiro round de palestras que a gente tem aí nos palcos paralelos. Mas fica tranquilo, a gente tem uma série de conteúdos rolando aí durante todo o dia ainda. Agora, às 11 horas, vai começar um novo ciclo de palestras. Essas palestras vão acontecer em cada um dos 5 palcos novamente. Então, para isso, o que você vai? Você vai sair desse ambiente agora, vai novamente voltar lá para o ambiente gamificado. Até dar umas 11 horas, aproveita, toma um cafezinho, vai visitar os estandes das startups. A gente tem uma série de ambientes aí. Se você já quiser ir para a sala do seu conteúdo, é só você acessar o palco e poder clicar na palestra. Mesmo que você queira assistir a palestra daqui do seu palco, você tem que voltar e abrir a sala da sua palestra. Cada palestra tem uma sala diferente. Então é isso, muito obrigada por acompanhar essa primeira palestra e vamos lá com a gente com o segundo conteúdo, hein? Tô te esperando!